Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua igreja. Pai, que bom estar na tua presença neste sábado para desfrutar da tua palavra, da edificação do teu reino em nosso coração. Bendito seja o Senhor. Louvado e enaltecido a tua pessoa em cada coração, por meio do louvor, da reverência e das decisões que tomaremos no íntimo do nosso coração. Que sejamos envolvidos pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Que Jesus, de fato, seja o centro da nossa vida, a razão de sermos adventistas do sétimo dia. Que nesse sábado amemos uns aos outros e sejamos profundamente amados pelo Senhor. E que o amor dê sentido à nossa vida espiritual em Cristo. Amém. Muito bem. Tem acontecido uma coisa interessante aqui na igreja do Iguatemi, que é exatamente a saída de algumas pessoas que marcaram a nossa vida. E quando essas pessoas têm que mudar da cidade prometida para outra terra qualquer desse Brasil, nós ficamos com o coração partido e há na realidade um desejo de que essas pessoas voltem. Nós estamos com o Marcos Enoque, que está indo para a divisão sul-americana, para Brasília. Estamos perdendo um homem de Deus, um pastor extraordinário. E o fato é que nós sentimos, outras pessoas também têm ido, inclusive eu acho que o AI Jovem tem sentido muito mais isso do que toda a igreja, mas o fato é que a gente deseja que essas pessoas voltem. E algumas chegaram a prometer que vão voltar. Isso me faz entender que a gente precisa sentir, no mínimo, a mesma coisa por Cristo. Cristo foi e prometeu voltar, e nós temos que ter, assim, mais do que a esperança, saudades de Jesus. Desejo sublime de que, de fato, Ele volte. E hoje nós vamos tocar neste tema da segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa bendita esperança que vibra em nosso coração. Será o maior acontecimento da história, sim ou não? Com certeza. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a segunda vinda de Cristo? De repente você pode dizer, pastor, já faz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou já faz período de 2.300 tardes e manhãs. Mas eu quero que hoje você faça algumas reflexões. O que influência, relacionamentos e oportunidades tem a ver com a segunda volta de Cristo? Há 3 virtudes cristãs que estão altamente envolvidas na segunda vinda, que são a esperança, sim ou não?
esperança, a fé, mais do que isto, o amor. Qual a relação entre a volta de Cristo e o amor? Eu espero que hoje nós tenhamos uma visão. Devemos ter medo da segunda volta de Cristo? Mais importante do que essa pergunta, você está se preparando, está concentrado, focado nos acontecimentos atuais e está se preparando para a segunda volta de Jesus? A sua resposta pode explicar a sua atual condição espiritual. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos tocar nesta manhã, a segunda vinda de Cristo. Maranata, ele vem. Assim como ele veio pela primeira vez, ele virá também pela segunda vez. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza, diga amém. Amém. No ano 814, morre o imperador romano Carlos Magno. Diz a lenda que ele pediu para ser sepultado de uma forma diferenciada, sentado no seu trono, com a coroa, lógico, sobre a cabeça, o manto sobre os ombros, em uma mão o seu cetro e um livro que deveria ser colocado sobre as suas pernas e aberto em um determinado texto. Isso aconteceu, de acordo com a lenda, no ano de 814 depois de Cristo. O fato é que 200 anos depois, o imperador Otelo decidiu confirmar se o pedido de Carlos Magno havia sido cumprido, atendido. Ele então designou um grupo de homens para abrir a tumba real e verificar se ele havia sido de fato sepultado, sentado sobre o trono. E esse grupo de homens deveria então apresentar um relatório sobre esta missão real. O fato é que o relatório dizia o seguinte: o imperador Carlos Magno foi encontrado sentado sobre o trono, a coroa estava caindo da sua cabeça, o cetro estava pendendo, a capa real estava completamente destruída pelas traças, e o curioso é que havia sobre os ossos ainda de suas pernas um livro aberto. E este livro é a Bíblia. E o seu dedo estava apontando para o texto de Mateus, capítulo 16, verso 26. Evangelho, Mateus, capítulo 16, versículo 26. O texto bíblico nos diz: olha para onde o dedo de Carlos Magno estava apontando. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, verso 26. Esta pergunta está no contexto da segunda vinda de Cristo, e o versículo subsequente confirma isso. O verso 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, queridos, esta pergunta, ela foi feita no contexto da segunda vinda de Cristo. E todos nós iremos respondê-la olhando nos olhos de Cristo. Que aproveitará? Naquele dia, nós iremos de fato chegar à conclusão de que os valores espirituais, eles superam incomparavelmente os valores materiais. E Carlos Magno, de alguma forma, percebeu isto. Mas o texto que eu quero estudar com vocês nesta manhã sobre a segunda vinda de Cristo, encontra-se em Sofonias. Por favor, Sofonias, ali no finalzinho do Antigo Testamento, faltando 3 livros. Ele fica entre Abacuque e Ageu. Você parte então
da metade ali da Bíblia, pegando Malaquias, e desce mais uns 2 livros, você vai chegar em Sofonias. E esse texto de Sofonias, no capítulo 1, nós vamos ler versos 18 ao versículo 14, e nós vamos ler exatamente de trás para frente. O 18, o 17, o 16, o 15 e o 14. O texto diz assim, queridos. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será o quê? Consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Verso 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Verso 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Verso 14, eu quero ler junto com a igreja. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Você de repente pode estar perguntando, pastor, não tinha um texto melhor para o senhor ler hoje sobre a volta de Cristo? Interessante que o livro de Sofonias, a semelhança do livro de Romanos, ele começa apresentando a ira de Deus. Uma obra estranha, mas que nós temos que ter uma compreensão bíblica e uma compreensão teológica sobre a ira de Deus. Algo estranho para um Deus que é considerado amor. Mas precisamos analisar esse texto. O livro de Sofonias ele foi escrito 630 anos antes de Cristo. Sofonias era bisneto do rei Ezequias. O rei Ezequias é exatamente aquele rei que, quando recebeu a ameaça de Senaqueribe, ele colocou a carta diante do Senhor e clamou pela misericórdia de Deus. E Deus ouviu a sua oração, enviou um anjo magnífico em luz e poder, que desbaratou a potência que respirava ameaças e destruição ao seu povo. 185 mil soldados pereceram. Senaqueribe fugiu vergonhosamente. Ezequias é aquele rei que, quando estava apresentando um quadro clínico terminal, orou ao Senhor e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Sofonias era bisneto dele. E nesta ocasião, o rei de Judá era exatamente Josias, parente do profeta Sofonias, que foi contemporâneo de Jeremias. Subentende-se que Sofonias, como profeta de Deus, exerceu grande influência sobre Josias, que foi um rei piedoso e um dos mais espirituais dentre aqueles que assumiram o trono de Judá. Eu gostaria que nesse momento você parasse um pouquinho e pensasse sobre influência. A influência que Sofonias exerceu sobre Josias. Você sabe quem foi a pessoa que mais influência exerceu sobre sua vida espiritual? Você pode parar e pensar. Quem foi a pessoa que mais exerceu influência sobre sua vida espiritual? Essa pessoa, por acaso, está aqui? Se ela estiver, você poderia dar um abraço a ela? Por favor, pode se movimentar. Vá ao encontro dessa pessoa e agradeça pela influência espiritual que ela tem, que ela exerceu em sua vida. A pessoa que mais exerceu influência espiritual na minha vida foi o pastor Carlos Alberto. Eu o tenho como um pai. Ele é parecido com Jesus Cristo. Um homem de Deus. Uma pessoa extraordinária. Foi a pessoa que mais exerceu influência sobre minha vida espiritual. Quem mais exerceu influência sobre sua vida espiritual, Johnny, foi o Fernandinho. Deus seja louvado por isso.
Eu conheço a história. Deus seja louvado pelas pessoas que Ele colocou em nosso caminho, que exerceram influência espiritual, e por causa disso nos encontramos hoje aqui. Sim ou não? Amém? Deus seja louvado por isso. Queridos, influência. Há pessoas que nos influenciam para mais perto de Deus, e há outras que nos influenciam para nos distanciarmos de Deus. Nós temos que ter percepção e discernimento para não permitir que essas pessoas exerçam tanta influência negativa sobre nós, mas que possamos investir nas pessoas que nos amam e que exercem uma influência espiritual positiva sobre nós. Invista nessas pessoas, expresse seu agradecimento a elas, e como suas palavras e seu exemplo têm sido usados pelo Espírito Santo para nos influenciar espiritualmente. Quem é a pessoa que no momento está exercendo mais influência sobre a tua vida? Deixe-me te dizer uma coisa. A pessoa que mais deve influenciar a minha e a tua vida chama-se Jesus Cristo. Todos aqueles que serão salvos serão as pessoas sobre cujas vidas Jesus foi a maior influência. Sim ou não? Olhe para os apóstolos. Como Jesus influenciou Pedro. Se não fosse Jesus, quem teria sido Pedro? Olhe para o jovem João, chamado filho do trovão, o último dentre os apóstolos a morrer, a dormir no Senhor. Quem teria sido João se não fosse Jesus? Quem era a maior influência na vida de João? Há quem diga que se você quiser ler um evangelho escrito por Cristo, leia o evangelho de João, porque João passou a falar e a escrever talvez como Jesus. Tamanha era a intimidade dele com Cristo. Cristo foi a sua maior influência. Agora olhe para Paulo. Paulo não queria saber nada de Cristo. Não queria nada com Cristo. Estou falando hoje para pessoas que, à semelhança de Paulo, também não querem nada com Jesus, e que de repente Jesus mudou o rumo da tua vida e exerceu uma influência que te impactou e te deu uma nova visão de vida, novas crenças e novos valores. Paulo nos mostra o impacto e a diferença que a influência de Jesus realiza na mente, no coração de qualquer pessoa que tem um encontro com Ele. Queridos, então entendamos que a maior influência sobre nós deve ser exercida pela pessoa de Jesus Cristo. E nós somos influenciados por Ele ou, lamentavelmente, por outras pessoas e coisas. Então, por favor, prefira 1000 vezes Jesus. E quando Cristo influencia a nossa vida, em que pessoa, em que ser humano nós nos transformamos? Então, lembre-se, 99% das coisas que fazemos é por influência que recebemos. Sendo assim, nós temos que ser criteriosos sobre as influências que recebemos da televisão, da internet, das músicas que ouvimos, das pessoas com quem convivemos e nos relacionamos. Que Jesus esteja acima de tudo e de todos, pela sua graça e pelo seu poder. Então eu quero entender que Jesus exerce a maior influência sobre a minha e a sua vida. Amém? E Ele influencia nossa visão de mundo, nossa visão de vida, nossas crenças, nossos valores, nossa perspectiva de futuro, nossa visão de eternidade. Jesus faz a diferença, nos influenciando para mais perto de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso.
O fato é que o livro de Sofonias, ao nos apresentar a ira de Deus, estava dando, na realidade, 50 anos de tempo para Judá. Entre o cumprimento dessa profecia que nós lemos, entre a predição e o cumprimento, passaram-se 50 anos. 50 anos de oportunidades que Deus estava concedendo à nação judaica para que não acontecesse a sua destruição. Esse texto aqui, ele se aplica à destruição de Judá quando a Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, a destruiu e a subjugou. Nesse espaço de 50 anos, Deus estava pedindo para que aquelas pessoas se arrependessem, para que elas se voltassem para a verdade. E, lamentavelmente, elas não fizeram isto. Queridos, há quanto tempo Deus está apelando para que você abandone determinado pecado? Para que você não continue vivendo do jeito que você está vivendo? Quantos de nós aqui estaríamos prontos para a volta de Jesus se esta vinda acontecesse amanhã, para a sua reflexão? Quantos de nós estaríamos prontos? Queridos, eu não quero ser dramático, eu quero ser realista. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui para contar a história. Me desculpe, Fernandinho. Nenhum de nós existirá daqui a 100 anos. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Judá teve 50 anos. E você tem quantos anos ainda de oportunidades? O texto nos fala sobre a condição espiritual do povo, de acordo com o capítulo 1, a partir do versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e daí ele vai. Versículo 5. Versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele mantêm por Milcom. Vamos tentar traduzir esse texto? O maior problema do mundo antigo em relação a Deus chamava-se idolatria. Nesse texto, afirma-se que os sacerdotes de Deus e os sacerdotes de Baal, e os sacerdotes de Baal vestiam uma túnica preta e diferenciavam dos sacerdotes de Deus. Ambos se relacionavam e ofereciam seus sacrifícios em Jerusalém, profanando o templo do Senhor. Esse relacionamento entre os sacerdotes de Deus e os sacerdotes de Baal promovia a degradação. Nós nos tornamos semelhantes aos deuses a quem adoramos. Deixe-me te repetir isso. Nós nos tornamos semelhantes aos deuses a quem adoramos. Esse relacionamento era extremamente prejudicial. E aqui nós vemos, queridos, a importância de uma coisa chamada relacionamentos e a volta de Cristo. O meu nível de relacionamento social revela o meu nível de relacionamento espiritual, sim ou não? Se você tem um elevado nível de relacionamento espiritual com Deus, isso vai determinar seu relacionamento social, lógico, com as pessoas. Então, seu relacionamento com as pessoas revela o nível de relacionamento espiritual que você tem com Deus. No momento em que eu me relaciono mal com as pessoas, saiba que não tem como eu estar bem com Deus, não tem como. Quando eu estou bem com Deus, isso vai naturalmente me ajudar a estar bem com as pessoas. Vocês concordam com isso?
Então, antes de investir no meu relacionamento com as pessoas, eu devo investir no meu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Por isso nós estamos numa jornada de 40 madrugadas com Deus, aqui na igreja, onde você está dedicando sua primeira hora ao seu relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, para você ficar assim com Cristo. Mas à noite, nós estamos tendo aqui 50 noites de oração, onde a gente está vindo à noite buscar a Deus, e não é fácil, está meio cansado, mas aqueles que estão investindo em sua vida de oração e estão vindo à igreja para orar, estão sentindo os benefícios espirituais. Então, no momento que eu invisto na prática, no meu relacionamento com Deus, isso deverá refletir no meu relacionamento com as pessoas, inclusive com os meus familiares dentro de casa. Nós estamos tendo, assim, 2 pessoas que estão vindo à reunião de oração, que está sendo para a gente, assim, uma bênção. E como essa reunião já está fazendo, Kika, a diferença na vida dessas pessoas. Concorda com isso? Deus seja grandemente louvado, e vocês conhecem. Deus seja grandemente louvado por isso, queridos. Agora, veja, nós nos relacionamos com as pessoas, mas não nos envolvemos com suas práticas. Como nunca, por favor, pare aí, olhe para mim. Nós precisamos assumir nossa identidade espiritual. Nós somos adventistas do 7º dia e temos crenças e valores diametralmente opostos aos do mundo. E há situações em que eu e você estamos na contramão do mundo, mas estamos na mão de Deus. Nós vivemos em um mundo contrário ao Senhor. Por favor, se relacione bem com todas as pessoas, mas não se envolva com suas práticas contrárias à vontade de Deus. Assuma a sua fé, tenha identidade espiritual. Há alguns dias, alguém me perguntou, eu tenho 2 amigas que optaram pelo homossexualismo. Elas vão casar. E eu fui convidada para para participar do casamento. Pastor, eu vou ou não vou? Respeite. Trate muito bem todas as pessoas. Porque Jesus faria assim. E Jesus, inclusive, iria. Mas como eu não sou Jesus, eu não vou. Não se envolva com práticas contrárias à vontade de Deus. Na faculdade, na empresa, onde você trabalha, assuma em seus relacionamentos sua postura, sua fé, seus valores e suas crenças. Se relacione com as pessoas, mas não se envolva com as suas práticas. Agora, como você tem se relacionado com as coisas de Deus? A maneira como nos relacionamos com as coisas de Deus evidenciam ou não se nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. A maneira como você se relaciona com a igreja. Queridos, por favor, se há alguém aqui colocando chiclete no banco da igreja, faz favor. Como você se relaciona, e não vou dizer mais nada, tá? Como você se relaciona com as coisas de Deus, com a Bíblia, com o sábado, com o dízimo, com o trabalho missionário, com a caridade em ajudar os necessitados. Como nos relacionamos com as coisas de Deus, inclusive com os 10 mandamentos. Qual foi a última vez que você leu os 10 mandamentos? Você se lembra dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? E o terceiro? E o quarto mandamento? Quinto mandamento? Sexto mandamento? Sétimo? Nono? Estou sim, nono. E o 10º?
Como você tem se relacionado com as 2 tábuas da lei? A maneira como nos relacionamos com as coisas de Deus sinalizam se nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. Queridos, eu estou falando agora não é de relacionamento entre pessoas, é relacionamento entre pessoa e coisas. E vocês vão ver que esse relacionamento entre pessoa e coisas tem tudo a ver com a segunda vinda. Bíblias abertas. Livro de Colossenses, por favor. Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. A palavra assim nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós fomos? Sim ou não? Sim, por meio do batismo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai o que mesmo? As coisas lá do alto. Verso 2, repete. Pensai em quê? Nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a tua vida, igreja. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a tua vida, igreja. Quando Cristo, que é a nossa vida, vida é a tua, Cristo é a tua vida, igreja. Sim, Jesus é minha vida. Se manifestar, e quando é que Ele vai se manifestar? Quando Ele voltar. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então minha relação com as coisas tem ou não tudo a ver com a segunda vinda de Cristo? Sim ou não? Queridos, os 10 mandamentos nos apresentam a escala de valores de Deus. Primeiro, Deus. Segundo lugar, as pessoas. Em terceiro lugar, as coisas. Por isso, no 10º mandamento se faz referência, alusão às coisas. Não cobiçar nada que é de quem? Do próximo. As coisas estão em terceiro lugar. Por favor, não inverta a ordem de valores. Não coloque as coisas em primeiro lugar na tua vida, que você vai cair no maior problema do mundo antigo, idolatria. E aí você vai amar as coisas e usar as pessoas e Deus como meio para ter as coisas. Mas quando nós amamos a Deus e as pessoas, nós usamos as coisas e não as pessoas. Quem ama as coisas se torna manipulador, materialista, superficial, mais preocupado com a aparência do que com a essência. Pode ser inteligente, mas não é sábio. E quando isto acontece, você tem mais interesse nas coisas desta vida do que interesse nas coisas eternas. E eu vou te dizer, mesmo dentro da igreja, e se esta é a tua situação, eu te falo com segurança em nome de Jesus e te exorto, reconsidere, porque você está perdido. Você não vai para o céu desse jeito. Você vai morrer e vai perder a vida eterna. E a morte não será uma sala de espera para a eternidade, mas para a tua condenação. Por favor, não brinque de religião. Algumas crianças estão agora brincando dentro da igreja. Por favor, não seja nesse aspecto como elas. Não brinquem de religião. Leve a sua vida espiritual a sério, porque chegará um momento em que ela vai determinar o seu estado eterno. Sim ou não? E quando, queridos, nós colocamos as coisas em primeiro lugar, acontece o que está aqui no livro de Sofonias. Voltando ao livro de Sofonias, por favor. Livro de Sofonias, por gentileza. Voltando para o livro de Sofonias. Capítulo 1, versículo 6. Os que deixam de seguir ao Senhor. Essas pessoas deixam de seguir ao Senhor. Número 1. Número 2. Os que não buscam o Senhor. Não buscam mais o Senhor. Número 3. Nem perguntam por Ele. Isso está acontecendo contigo? Nem perguntam por Ele, nem perguntam nada a Ele. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o teu filho te deixar de perguntar alguma coisa, tu não tens mais valor para ele. Ele não acredita mais em ti, não conta contigo. Quando uma pessoa deixar de te perguntar alguma coisa,
de perguntar sobre você, de perguntar a você, saiba que ela perdeu interesse por você. Sim ou não? E a Bíblia que diz aqui, nem perguntam por ele. Mais ainda, versículo 12. Veja o que nos diz aqui o texto. Verso 12, última parte. Dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz o quê? Mal. Deus não faz nada. E usando aquele texto lá de Mateus 24, 48, sobre o mau servo diz o quê? Tarde o Senhor virá. Não estou nem aí com a sua vinda. Estou falando para pessoas que de alguma forma se identificam com essas declarações da palavra de Deus. Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem de confronto entre a nossa condição espiritual e a segunda vinda de Cristo. Percebo que alguns estão assim tristes, olhando para mim, mas por favor entendam. É uma mensagem que nos leva a uma profunda reflexão e a um confronto sobre a nossa condição espiritual. E nós temos que ter noção da nossa condição espiritual, senão cairemos no mesmo erro de Caim, que não tinha consciência da sua situação espiritual. Cairemos no erro de Ananias e Safira, cairemos no erro de Judas, pessoas que não tinham consciência de sua situação espiritual. Cairemos no erro daqueles que perfuraram o corpo de Jesus. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não tinham noção de sua condição espiritual. E nós precisamos ter consciência da nossa atual situação espiritual. E se de repente você chega à conclusão de que você não está bem, você ainda tem 50 anos de oportunidade. Amém? Foi o tempo que Deus deu para o povo de Judá. 50. Então você pode, no exercício do livre-arbítrio, no silêncio da tua alma, tomar hoje a decisão de não continuar vivendo do jeito que você vem vivendo, mas de permitir que Cristo seja o centro da tua vida. Pela sua graça e pela sua graça, queridos, e pelo seu poder. Mas isto envolve determinação. Determinação, queridos, de remover o pecado do nosso coração e da nossa casa. Existem pessoas por meio de quem o diabo tem acesso ao seu coração. Existem coisas, circunstâncias por meio das quais o diabo tem acesso ao teu coração. Por favor, remova essas coisas. Substitua por coisas que Deus tem acesso ao teu coração. Qual é a proposta que Deus faz diante dessa situação, queridos? Qual é a proposta? Por favor, eu quero que vocês, essa ala aqui, por gentileza, essas duas alas aqui, leiam 1 Coríntios. 2 Coríntios 13, verso 5, melhor dizendo, 2 Coríntios 13, verso 5. Duas outras alas aqui abram um compêndio de Deus, aí mesmo no livro de Sofonias, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Qual é a proposta de Deus, o que podemos fazer diante desta situação, no que tange à volta de Cristo e a nossa preparação? Lembre-se de uma coisa, quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Vocês podem repetir isso comigo? Quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Como então, pela graça de Cristo, à luz das Escrituras, eu não continuar sendo um fracassado na minha vida espiritual? Como eu posso, pela atuação vertiginosa do Espírito Santo, investir na minha fé, na minha espiritualidade, e atentar para o fato de que em breve Jesus virá? Por favor, quem pode ler para a gente o texto de Coríntios 13, versículo 5. Qual é a proposta? 2 Coríntios 13, verso 5. Por favor, Tocinho. Isso é uma forte advertência, e nesta manhã, queridos, eu não poderia deixar de ler essa palavra profética. Examinai-vos.
Já em seus dias, Platão afirmava que um dos grandes problemas do homem de sua época era não refletir, avaliar sua vida. De repente, não é diferente em relação aos nossos dias. Um dos grandes problemas é que não paramos para refletir sobre a nossa vida e o nosso dia a dia. E na proposta que é feita pelo profeta Sofonias, no capítulo 2, diz assim: concentra-te e examina-te. Deus não pode se concentrar por você. Ele pode te auxiliar no teu autoexame, mas Ele não pode se concentrar por você. Concentre-se e examina-te. Sofonias 2, versículo 1. É a proposta. Nós precisamos, queridos, como nunca, nos concentrar em nossa vida espiritual como uma forma de preparação para a segunda vinda de Cristo. O autoexame, quem está praticando os 7 passos da oração, tem esse momento. O autoexame, ele é importante para a nossa preparação para a segunda vinda de Cristo. Quantas coisas estão relacionadas com a vida de Jesus e nós não temos atentado para isso. Isso acontece contigo ou não? Sim ou não? Então concentre-se e examina-te. A outra proposta, no versículo 2, a palavra antes, repete-se 3 vezes. Antes que saia o decreto. Estou falando aqui para pessoas que estão esperando o decreto dominical sair para poder cuidar da sua vida espiritual? Eu espero que não, né? Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim. Antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, antes, a palavra repete-se aqui 3 vezes. Queridos, antes de qualquer coisa, Jesus. Antes de qualquer coisa, tua vida espiritual. Antes de qualquer coisa, a tua fé. Antes de qualquer coisa. Agora, cuidado com os teus desejos. Cuidado com os teus desejos que te induzem ao pecado acariciado. Cuidado com a sua razão, com os seus sentimentos. Porque a sua razão, os seus sentimentos e os seus desejos podem lutar contra a sua fé. Sim ou não? Sim ou não? Você que de repente se julga inteligente demais. Você que de repente é primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, sexto o seu retrato, 7ª moldura e 8ª parede. Você é mais você. Você tem que ser mais Jesus, meu irmão. Sim ou não? Cuidado com o egoísmo, com a ambição, com a vaidade. Cuidado com essas coisas, amados. Concentre-se e examina-te. Cuidado com os seus relacionamentos a pessoas que estão te separando de Jesus. Cuidado com a influência que você está exercendo sobre os outros ou que estão exercendo sobre ti, porque essas coisas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Sim ou não? Claro que sim. Então, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, Jesus. E o versículo 3, buscai o Senhor. Buscai o Senhor. Nós estamos em 40 madrugadas com Deus, buscando ao Senhor. 40 noites com Deus, aqui na igreja, buscando o Senhor. E como é bom ver esse número de pessoas. E ontem, Tocinho, eu soube que tínhamos cerca de 35 pessoas aqui. Mais de 35, você é evangelista. De pessoas aqui buscando ao Senhor. Não é fácil, mas se você cair na indiferença, na negligência e na ociosidade, você vai se perder. Você não vai buscar ao Senhor. Você vai preferir ficar em casa assistindo ao sermão pela internet do que vir à igreja. Ainda bem que temos o recurso da internet. Amém? Ainda bem. Mas, queridos, por favor, priorize a sua vida espiritual por amor a Cristo. Diante dos textos que nós lemos, você deve sentir amor ou medo? Vamos concluir essa mensagem com uma nova visão de nossa preparação para a volta de Cristo. Por favor, Bíblias abertas em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16.
nova visão sobre a nossa preparação para a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 22 e 24. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, o Senhor logo vem. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. 3 coisas, 3 virtudes que envolvem a segunda vinda: esperança, fé e amor. A mais importante destas é o amor. É o que nos diz aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo quê? 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o quê? É o amor. Então, queridos, sem amor não há salvação. A segunda vinda de Cristo depende do teu amor por Deus e pelas pessoas. E quando Jesus voltar em glória e majestade, tudo que ele vai querer saber é apenas uma coisa de você. Por favor, olhe para mim. Tudo que ele vai querer saber é apenas uma coisa de você: quanto você o amou. Paulo aqui nos elucida que a volta de Cristo está relacionada com o amor que sentimos por ele e uns pelos outros. Porque no versículo 22, quem não ama o Senhor? E no versículo 24, o meu amor por vós. Então aqui nós temos a cruz como símbolo do amor máximo, na sua relação horizontal e vertical. Queridos, Maranata, 2 palavras aramaicas, que juntas moveram os cristãos da Palestina para o mundo. Essas 2 palavras juntas expressavam a grande esperança, mas acima de tudo o amor por Jesus e o desejo de que ele voltasse logo. Por causa dessas 2 palavras, Maran e Ata, Maranata, é que eles enfrentaram prisões, enfrentaram torturas, enfrentaram martírios. Nas catacumbas em Roma, são 20 quilômetros de catacumbas, são 40 catacumbas. Esses cemitérios subterrâneos tornaram-se moradas dos cristãos perseguidos. Muitos deles nasceram e nunca viram a luz do sol, por causa dessa esperança da volta de Jesus. O amor que eles sentiam por Cristo. Hoje, afirma-se que ali existem 20.000 pessoas enterradas, que morreram na bendita esperança do cumprimento da promessa de Jesus de voltar outra vez. Por causa da palavra Maranata. Ali você encontra várias ilustrações que evidenciam que a volta de Cristo era a bendita esperança que movia esse povo para uma vida toda de Deus. Nós não podemos perder de vista a volta de Cristo. E temos que entender que nos preparamos para a volta de Jesus amando a Deus e as pessoas. Quando ele se encontrou com Pedro ali no Mar da Galileia após a sua ressurreição, qual foi a única pergunta que Jesus fez 3 vezes a Pedro? Qual foi a única pergunta? É essa pergunta que ele vai fazer. Nos preparamos para a volta de Cristo, amando. Santificar o sábado é amar a Deus e amar as pessoas. Se não houver amor entre nós, não seremos discípulos de Cristo. Não estaremos preparados para a sua vinda. Essa igreja não tem outra alternativa a não ser se tornar, por decisão e princípio, uma comunidade de amor. Sim ou não? Precisamos de fato nos amar uns aos outros em Cristo Jesus. Nos preparamos para a volta de Cristo como? Como? Amando. Você passa a ter uma nova perspectiva. Agora, o que nos diz 1 João 4,18? 1 João 4,18 afirma que o amor lança fora o medo. O medo causa angústia. Então a volta de Cristo não deve despertar em você medo, mas deve despertar em você amor. Ele está voltando. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que Ele está voltando. Sabendo disso, queridos, vamos nos cumprimentar uns aos outros dizendo: Maranata, o Senhor logo
vem. Nós temos 4 A's na palavra Maranata, que significam o quê? Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Cristo. E esse dedinho aqui curvado significa você em comunhão, em oração. Então, Maranata, desse jeito, ele vai vir daqui a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Maranata! Senhor. Louvado seja o Senhor. Fiquemos em pé para uma oração. Querido e excelso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao analisar as Escrituras e nos depararmos com esta mensagem que apela para cada um de nós, a fim de que priorizemos o Teu reino, a fim de que Jesus seja a nossa maior influência, a fim de que assumamos a nossa identidade em nossos relacionamentos, a fim de que não tenhamos medo, mas amemos ao Senhor e ao próximo. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo. Pedimos que nos ajudes a tomar a decisão de contemplar mais a Cristo, de sermos transformados pelo Espírito e pela Palavra, do ponto de vista mental, moral e espiritual. Suplicamos, ó Deus, que nos ajudes, a fim de que sejamos imitadores de Cristo, que ao exercerem a maior influência sobre nós, que possamos ter a vida que Jesus teve, que tenhamos a satisfação espiritual de sermos mais semelhantes a Cristo. Ó Deus, ajude-nos a fazermos um autoexame e a chegarmos à conclusão de que não podemos continuar vivendo do jeito que temos vivido. Chegarmos à conclusão de que não dá viver sem Jesus. Que Jesus, de fato, Senhor, possa preencher o nosso coração e que o amor por Ele e pelo próximo possa arder em nosso coração e que a semelhança com Ele seja impressa em nosso homem interior através do Espírito Santo. Nós oramos para que desejemos a volta de Cristo o mais rápido possível, pelos méritos da cruz, hoje e sempre. Amém. Aproveite e abraça a pessoa que está do seu lado, diga Maranata. Vamos nos preparar para a volta de Cristo e vamos louvar ao Senhor. Deus é contigo em Cristo. Deus é contigo. Maranata. 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 Deus te abençoe em Cristo. Oh, que bom ver esse homem aqui. Eu vejo Deus falando através do Senhor. Deus nos ajude em Cristo. Vamos firme em nome de Jesus. Deus é contigo e te abençoe. Então, Pastor, muito obrigado. Deus seja conosco em Cristo. Deus abençoe. Deus é contigo. Bom sábado. Deus seja contigo em Cristo. Deus abençoe em Cristo. Firme pela graça. Quero saber sobre Marisa e Jairo, se a gente vai fazer. Vamos fazer. Hoje ou Durante a semana. durante a semana? Pra gente fazer um negócio. Tá bom, vamos nessa. Me liga para eu me lembrar. Deus é contigo. Uma boa semana. Que Deus seja contigo em Cristo. Firmeza. Nos preparando para a volta de Jesus. Deus é contigo. Que Deus seja com a gente. Maranata. Deus seja conosco. Um bom sábado. Deus é contigo. Deus seja com a gente. Firme nas promessas. Deus te abençoe em Cristo. Deus te abençoe em Cristo. Deus é contigo. Que Deus te abençoe muito. Serva de Deus. Pastor, Deus é de é manhã contigo. ou de noite? Eu estou fazendo as madrugadas em casa. As madrugadas é em casa. Mas A a noite, noite só a aqui. noite, só a noite é aqui. Viu? Firme nas promessas, fazendo a jornada. Vou começar hoje os 40. Deus te abençoe. Vamos firme na jornada. Fazer em casa. Faz isso, esse é o caminho. Deus seja contigo, pela graça. Que bom te ver. Tudo bem? Maranata, pastor. O Senhor logo vem em Cristo. Deus seja conosco. Deus abençoe. Deus é contigo em Cristo. Que bom te ver. Final do ano, vai.
chegando. Tá che- Deus é contigo. Um bom sábado. Bom sábado. Que Deus esteja com a gente. Feliz sábado. Deus é conosco. Tenha um bom sábado. Que Deus seja contigo. Feliz sábado. Firme pela graça. Deus seja contigo. Bom te ver. Deus seja conosco. Maranata, o Senhor logo vem. Ah, que bênção. Deus seja com a gente. Tenha um bom sábado. Feliz sábado. Deus é contigo. Vamos firme. Deus seja contigo. Deus te abençoe muito em Cristo. Deus é contigo. Ei, rapaz. Que bom te ver. Deus te abençoe. Deus é contigo em Cristo. Maranata. Deus seja conosco. Vamos firme. Deus seja com a gente. Deus seja conosco. Deus seja com a gente. Bom sábado. Obrigado. Deus é contigo. Tenha uma boa semana ou um bom sábado. Deus seja contigo, gigante. Bom sábado. Firme nas promessas. Maranata, o Senhor logo vem. Ela não pôde vir hoje? Ah, tá. Deus é contigo. Maranata. Deus seja com a gente. Viu? Um bom sábado em Cristo. Opa, bom sábado. Você também, chupetinha. Deus te abençoe muito. Cadê tuas meninas? Não puderam ver? Ah, é bom. Um abraço nelas, tá? Deus te abençoe em Cristo. Aqui, forte. Vamos ter uma boa reunião com